Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo Elaine. E eu venho mais uma vez, trazendo uma palavra de edificação, irmãos, mas desta vez eu quero testemunhar como foi o meu chamado para ministrar no YouTube, para que os irmãos entendam, É importante que as pessoas também conheçam o nosso íntimo e que passa a conhecer também o nosso chamado, Não adianta nada eu trazer tantas maravilhas que o Senhor tem me entregado sem que os irmãos saibam como foi o começo de tudo isso. É um testemunho de como foi o meu chamado para vir trazer a palavra no YouTube. Então, antes disso, eu quero fazer uma oração para que o Senhor ministre no meu coração e que assim os irmãos também possam se alimentar deste alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. E depois passarei ao testemunho. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui diante da tua graça, ó Deus. Te peço discernimento, ó Pai, para que este alimento possa chegar a muitas pessoas, ó Deus, mas sobretudo, ó Deus, que eu venha entender qual seja a tua vontade. Obrigada, Senhor, por todas as tuas maravilhas, por esse chamado que é muito difícil e ao mesmo tempo é sublime, ó Deus, pois é para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas possam ter o conhecimento da tua verdade. Eu já agradeço. Obrigada, Espírito Santo, por todas as coisas que tem ministrado no meu coração, pois tudo que tenho feito é debaixo do teu direcionamento, pois a honra e a glória vai ao nosso Deus. Eu já oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quero ler uma palavra a qual o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para depois entregar essa palavra. Então vamos à leitura. Isaías 52, o versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, porque vos não seirais apressadamente, nem ireis fugido, porque o Senhor irá diante de vos, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá como prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para que eu pudesse trazer aos irmãos. Amém? Então eu vou passar ao testemunho de como foi o meu chamado. Irmãos, o meu chamado foi sublime, Pois eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu nunca tive facilidade de falar em público. Nunca fui uma pessoa de ter muitas amizades. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, solitária no sentido que até mesmo quando eu era ímpia, eu sempre andei sozinha. E quando eu ia para as festas, para as balas, eu sempre ia sozinha.
Tinha lá uma, duas, três pessoas a qual de vez em quando eu frequentava, mas sempre fui muito solitária. Nunca fui pessoa de ter muita rodinha de amigos, né? Eu fui sempre muito social com todos, conversava com todo mundo, mas era aquela pessoa reservada. Te falava com todo mundo, mas era reservada. Não gostava muito de ter muita atacamento, aquelas pessoas muito grudadas uma na outra, não. Eu sempre fui uma pessoa que cada um no seu canto. Então eu tinha muita dificuldade de de falar em público. Eu sempre fui uma pessoa que com uma pessoa eu conseguia conversar, mas quando tinha grupinho de muitas pessoas, eu ficava sempre caladinha no meu canto. Era sempre a última pessoa a falar alguma coisa, porque eu tinha dificuldade de conversar em grupos grandes. Amém? Então, isso é para que os irmãos entendam que não é fácil estar esse chamado a qual o Espírito Santo me entregou, porque é um chamado a qual eu tenho que estar falando, né? Para que, sabendo que muitas pessoas irão ver. Então, para mim, é muito difícil isso. Vamos passar, então, ao testemunho. Irmãos, praticamente, irmãos, como havia enfatizado algumas vezes, o meu processo de tratamento, né, com o Espírito Santo, com Deus, quando eu me converti, foi 2 anos. Eu passei 2 anos em consagração. Aí os irmãos me dizem, como em consagração? Foi 2 anos de consagração, oração, jejum e humilhação. Foi 2 anos, não foi um dia, não foi uma hora, mas se hoje o Espírito Santo me entregou este ministério, porque eu fui tratada através do Espírito Santo para que ele pudesse entregar esse ministério a mim. Não foi fácil, foi 2 anos de completamente totalmente em consagração. Eu passei 2 anos me consagrando. Isso foi uma consagração que aonde foi requesta, o Espírito Santo me dizia: consagra-te, consagra-te, pois como eu já havia enfatizado em outros vídeos, eu não tive direcionamento pastoral, não tive direcionamento de irmãos, como eu já havia enfatizado em outros vídeos, eu não tive um direcionamento, não porque eu não quis, irmãos, porque como eu já havia enfatizado, eu moro na Europa, e onde eu moro é uma cidade muito pequena, a qual eu pensava que não existiam as igrejas evangélicas. Então, na minha ignorância, não sabendo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que estava tratando comigo pessoalmente, né, para que quando eu terminei todo o meu processo de consagração, então eu descobri que aqui tinha uma igreja, mas até então levou 2 anos. Então, irmãos, esse foi o meu processo de consagração antes de tudo. Depois o meu chamado começou, né, depois que eu me batizei, né, depois de 2 anos eu me batizei, e assim que eu me batizei, eu notei que assim o Espírito Santo de Deus começou a me usar poderosamente na área da libertação e na área da intercessão. Então, o meu ministério é libertação e intercessão. Aí, irmãos, a partir daí, eu comecei a sentir a unção de Deus sobre a minha vida. O Senhor começou a me usar poderosamente na área da libertação. E aí eu passei por mais processos de libertação, aonde eu fui provada, muito provada mesmo. O Senhor me provou em muitas formas, a qual eu estarei trazendo todo o meu processo
todo o meu processo, né, não só de libertação, não só de consagração, mas todo sobrenatural ao qual eu vivi na presença do Senhor. Então ali, irmãos, praticamente depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, mais ou menos há um ano, depois de tudo isso, eu estava dormindo agora, há pouco tempo atrás, né? Depois, antes do ano novo, foi antes do ano novo desse ano, né? Do ano passado. E aí eu orei e fui despertada em uma madrugada. Praticamente, mais ou menos, a 1 hora da manhã, eu fui despertada pelo Espírito Santo. E quando eu fui despertada, ali começou praticamente uma voz, como se fosse uma voz. E essa voz me dizia muito suavemente, né? Não, vamos voltar atrás. Alguma semana antes desse chamado, eu sentia sempre uma voz interna que me dizia, né? O mesmo instrumento que o diabo usa para destruir, esse mesmo instrumento pode ser usado para edificar. O mesmo instrumento que o diabo usa para destruir, esse mesmo instrumento usa para edificar. E eu não compreendia, mas aquela voz não saía da minha mente nem do meu coração. Era uma voz altiva. Então, irmãos, eu fiquei com aquilo por uma semana. Depois de uma semana, né? Eu orei normalmente antes de dormir e me deitei. E quando foi 1 hora da manhã, o Espírito Santo de Deus me despertou. E quando o Espírito Santo de Deus me despertou com uma voz muito suave que me dizia, né? Abre um canal no YouTube a qual tu irás levar minha palavra. E aquela voz continuava. E eu praticamente estava, sabe, quando você acorda com a voz altiva que te falava, e eu sem conseguir entender, aquela voz se fazia mais forte e dizia: você irá abrir um canal no YouTube a qual muitas pessoas serão edificadas. E aquela voz continuava a me falar mais forte e mais forte ainda. Então, quando aquela voz se fez um pouco mais forte, eu comecei a repreender. Em nome de Jesus. E eu dizia assim, eu repreendo em nome de Jesus. Isso eu falava, irmãos, no meu coração e na minha mente, né, em espírito. E eu dizia, eu repreendo em nome de Jesus essa opressão maligna. Então, quando eu dizia assim, o Espírito Santo bradou muito forte e disse: olhe, não repreenda, porque não provém do diabo, não provém da opressão maligna, mas sou eu que te estou falando. Aleluia, eu me emociono com isso. Então, eu fiquei pasma, sabe? Quando você fica em choque, sem conseguir entender. E eu queria continuar repreendendo. E quando eu queria continuar repreendendo, aquela voz falou ainda mais forte. E disse: sou eu que falo contigo. Não repreenda a voz do Espírito Santo, pois sou eu que falo contigo. Então, aquele momento, irmãos, eu passei a entender que não era uma opressão maligna, era a voz do Espírito Santo falando comigo. E aquele momento eu não consegui dormir mais. Eu fiquei mais ou menos 1 hora acordada, né? Porque dentro da minha testa e do meu coração começou a vir muitas informações. Eram informações que praticamente não provinham de mim. Era como se o Espírito Santo estivesse me dando direcionamento de que coisa eu deveria, de como eu deveria criar e o que eu deveria fazer. E naquele exato momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse: o nome do seu canal vai se chamar Canal Edificando Vida. E a partir daquele momento, começou a ministrar que eu teria de abrir um canal e sobre este canal eu teria que trazer
tudo o que eu havia passado em 3 anos, todas as visões que eu havia tido, todas as visões que o Espírito Santo de Deus me havia dado, eu teria que revelar, eu teria que falar tudo. E não só isso, eu teria que ministrar a palavra do Senhor. Então eu não conseguia entender, porque o Espírito Santo de Deus sempre me disse que o meu ministério não era pastoral, pois o meu ministério era intercessão e libertação. Então ali eu fiquei sem compreender aquele chamado para ministrar no YouTube. Daí então, irmãos, eu levantei, depois de 1 hora eu levantei, eu orei ao Senhor, né? Orei, entreguei, pedi discernimento, e aquele momento eu fiz uma oração muito profunda. Eu disse: Senhor, se essa provém de ti, se essa vontade, esse ministério é da tua vontade, eu quero uma confirma. Me dá a confirma de que provém de ti. E aí está a importância de orar. Quando você tem que fazer algo importante, ou quando você precisa tomar alguma decisão, você precisa, irmãos, você precisa pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. Porque quando você pede o discernimento de Espírito, aí o Espírito Santo irá te ministrar o que você precisa fazer. Naquele exato momento eu entendi qual era a vontade de Deus. Então, irmãos, eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu comecei a ter um sonho. E naquele momento, irmãos, eu comecei a ter um sonho. E esse sonho era assim. Praticamente, eu estava dentro de uma Ferrari com o meu esposo. Uma Ferrari. E quando eu chegava com aquela Ferrari e o meu esposo, vinha em encontro nosso um casal. E aquele casal dizia assim: essa Ferrari é minha. E esse casal começava a brigar: não é minha. E eu dizia: mas o que vocês estão falando? Essa Ferrari é nossa. E ele dizia: não, não é tua, é nossa. E aí começava uma briga. Quando começava aquela discussão, aquela briga, aquele homem começava a me agredir fisicamente. E aí, então, o meu esposo e a esposa daquele homem já não via mais, eu já não via mais. Começava a brigar, eu e aquele homem. E a briga era muito forte, era briga física mesmo, uma briga física intensa. E ali a gente brigava muito. E aí eu pegava aquele homem, eu jogava ele no chão e eu começava a arrastar aquele homem. E o rosto dele passava na estrada onde tinha muitas pedras. E o rosto daquele homem ficava completamente desfigurado. E daí vinha uma pessoa e dizia assim: olha, esse homem está morto. E eu dizia: não, ele não está morto. Aí eu pegava aquele homem, irmãos, e eu começava a curar suas feridas. Eu preparava um remédio caseiro e passava no seu rosto. E quando eu passava aquele remédio no seu rosto, o seu rosto que estava desfigurado começava a voltar todo o rosto normal. Então, irmão, aquele homem, no instante eu havia curado a sua ferida, ele continuava tentando me agredir. Então ali houve uma batalha, eu entendi que houve uma batalha espiritual muito grande. Então, irmãos, naquele exato momento, o Espírito Santo começava a falar comigo e ele me dizia assim: olhe, aquela Ferrari representa a internet, as plataformas, pois a Ferrari é um sinônimo de luxúria, de usura, de cobiça, porque é o sonho de todos querer uma Ferrari. A Ferrari representa a internet, pois hoje em dia muitas pessoas estão fazendo de
tudo para conseguir crescer dentro dessas plataformas. Essas plataformas se tornaram praticamente a Ferrari de muitas pessoas. Então, irmãos, eu fiquei confusa. E aí o Espírito Santo continuava ministrando no meu coração. Disse: olha, você irá ministrar palavra na internet, no YouTube, vai usar as plataformas, porque o mesmo instrumento que o diabo usa para destruir muitas pessoas, esse mesmo instrumento pode ser usado para edificar. Até então, irmãos, eu confesso aos irmãos que depois que eu me converti, eu não usei mais Facebook, eu não usei mais o Instagram e eu não usava mais as plataformas. Eu só usava o WhatsApp e usava o YouTube para ouvir louvores e o WhatsApp para conversar com os meus familiares, né? Então eu passei a não usar mais essas plataformas. De vez em quando a minha conta no Facebook continuava aberta, mas eu não abria quase mais. Era difícil, era raro que eu abria. Só que aí, irmãos, depois daquele dia, eu comecei a entender, né, que quando a gente usa as coisas de forma errada, pode ser destrutiva na vida de alguém. Mas se você usa um instrumento, né, de forma justa para edificar pessoas, pode ser uma benção também. Então, irmãos, eu entendi ali que o agir de Deus é sublime. O Senhor age de uma forma maravilhosa. Hoje em dia, irmãos, está sendo muito difícil alcançar pessoas, né, para falar do amor de Deus, para levar a palavra do Senhor. Pois hoje em dia o coração das pessoas está endurecido. Quando você se aproxima de alguém para evangelizar, para levar a palavra e o amor de Deus, muitas pessoas recusam, não querem. Então a plataforma YouTube, todas essas plataformas se tornaram uma forma de alcançar muitas pessoas. Pois assim, irmãos, talvez uma pessoa esteja passando por um momento tão difícil e naquele momento lhe aparece aquele vídeo daquela palavra que talvez aquela pessoa naquele exato momento estava precisando. Então, só uma pessoa que for alcançada já é importante, né? Não é quantidade, mas é a qualidade. Não adianta nada você ganhar multidões de pessoas que depois essas pessoas querem viver as vidas desconcertadas diante de Deus. Mas se uma pessoa realmente se endireitar as suas veredas e realmente aceitar Jesus de todo o seu coração, irmão, uma alma é importante para Deus. Uma alma é muito importante para Deus. Então, irmãos, uma só pessoa que seja alcançada já é uma vitória no mundo espiritual, já é uma vitória. Os céus entram em festa, os anjos se alegram quando uma pessoa se converte. Há uma festa no céu, pois quando uma pessoa se converte, irmãos, é uma alegria muito grande. Então, esse foi o meu chamado. Então, quando eu levantei pela manhã, eu entendi claramente que aquela era um chamado. O Senhor me havia chamado para ministrar a palavra, levar a palavra às pessoas para que elas possam ser edificadas. Até porque, irmãos, eu sempre quis muito, né, evangelizar nas estradas. Sempre foi a minha vontade. Só que eu não moro no Brasil. E o Senhor me disse claramente: o teu ministério não é na Itália. Eu te usarei nesse país, mas o teu ministério é no Brasil. O teu ministério é com o povo brasileiro. Então, meu ministério sendo com o povo brasileiro, sendo que eu moro na Itália, como é que eu ia, né,
levar a palavra a esse povo, sendo que eu moro na Itália. Então foi a forma que o Espírito Santo encontrou para que eu pudesse exercer o meu ministério. Aleluia, né, irmãos? O Senhor cuida de tudo, no mínimos detalhes. Nós não devemos ficar preocupados com nada, nem como levar a palavra, nem o que falar, pois ao momento justo o Espírito Santo te dirá o que falar e te dará a palavra para que você possa levar. Então, irmãos, eu não me preocupo com o que eu devo falar, pois o Espírito Santo ministra todo dia no meu coração a palavra, e todos os dias o Espírito Santo me diz o que eu devo ministrar às pessoas. Amém? Nessa manhã eu levantei, irmãos, e aí eu comecei a arrumar minha casa, comecei a cuidar das minhas coisas, e ali, enquanto eu estava cuidando das minhas coisas, eu ouvi o Espírito Santo ministrando no meu coração e me dizia assim: hoje você testemunhará o teu chamado. E me dizia: hoje você irá testemunhar o teu chamado. E ali eu fiquei com aquilo no meu coração por um pouco. Aí eu arrumei tudo, cuidei das crianças e eu falei: agora eu vou registrar, né? Como foi o meu chamado, como foi que o Senhor me chamou para essa obra. Eu preciso levar a palavra, eu preciso entregar, né, o que o Senhor me confiou, que o Senhor me confiou um ministério a qual eu preciso fazer, né? Eu preciso exercer. Não é fácil, mas é essa a vontade de Deus, e eu louvo ao Senhor Jesus por tudo que ele tem me confiado. Amém, irmãos? Então eu quero, né, deixar uma palavra de edificação, irmãos. Então vamos orar e assim eu entrego essa palavra. É um pequeno testemunho, né, de como foi o meu chamado, mas foi um testemunho que me edificou muito, pois quando o Senhor me deu a confirma do que eu havia pedido, ali eu vi que o Senhor realmente ele honra com a sua palavra, pois o Senhor não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele é soberano. Amém, irmãos? Então eu quero agradecer ao Senhor por mais uma palavra, por esse momento, né? Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou diante da tua soberana presença, ó Deus. Venho com humildade e simplicidade, ó Deus, agradecer pelo teu alimento, ó Pai. Agradecer por esta palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, pois o Espírito Santo, ó Pai, é que me conduz pelo caminho da tua retidão. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, soberano e majestoso. A tua palavra é palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. Por muitas pessoas terão de saber, ó Deus, que tu és na minha vida, pois é esta palavra que me deste. O Senhor um dia me disseste: serva minha, não temas com o que dirás, nem com o que farás, pois muito terão de reconhecer que eu sou o Deus da tua vida. Aleluia, e eu estou em tuas mãos, ó Deus. Usa-me, faça de mim um instrumento de bênção, ó Deus. Faça de mim um instrumento para que o teu reino seja exaltado e glorificado, ó Deus. Aleluia. Exultarei e glorificarei a tua santidade, pois o Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Em tudo que faz, o Senhor é soberano. Amém, irmãos?